Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vou trazer pra vocês, como eu havia prometido há muito tempo, o que aconteceu depois da série Anne with an E. Eu já fiz um vídeo falando de várias diferenças entre a série e o livro, eu vou deixar aqui nos cards. É importante você assistir esse vídeo antes de assistir esse, já que tem muitas coisas que eu vou falar que já aconteceram diferente na série. E outra coisa que eu falei no vídeo é que eu falei as diferenças até o final da série, ou seja, até quando ela entrou na Queen's. Então eu vou falar tanto do finalzinho do livro Anne de Green Gables, quanto o livro todo de Anne de Avonlea. Vai ter spoiler aqui? Vai! Eu vou contar tudo do início ao fim, o que aconteceu. Talvez eu esqueça alguns pontos mais simples. A Anne entrou na Queen's. Agora um adendo é que a Queen's pra mim é mais um magistério, porque todo mundo que entrou ali saiu professor. Eu acho que não tinha outro curso disponível. Então Anne, Gilbert, Charlie Sloman? Não lembro o nome dele, desculpa. Mas ele é importante pra história, então acho que é Charlie. A Ruby, a Jane, todo mundo foi na Queen's Academy e saiu como os professores. A Anne e o Gilbert ficaram na mesma sala, mas ela ainda odiava ele, então ela não trocou palavras com ele nesse livro todo, mas tudo bem. E ali a gente vai conhecer um pouquinho, bem pouquinho, porque é bem resumido a parte da Anne na Queen. Não acontece muita coisa, ela faz duas amigas, que é a Prissy e a Estella, mas nenhuma delas supera a melhor amiga, que é a Diana. Na Queen's tem dois tipos de curso, que é 2 anos, que é o normal, que eu acho que o Charlie e a Ruby fazem, e o 2 anos em 1, que é o que a Anne, o Gilbert e a Jane fazem, que é você estudar tudo em 1 ano só. Nesse ano que eles estão fazendo, existe uma bolsa, que é um prêmio para um dos melhores alunos, que você vai ganhar 4 anos pagos no Richmond College, que aí parece mais com a nossa faculdade. Ele tem vários cursos e é extremamente caro. E outro prêmio, que esse é mais comum, dado todo ano, é a medalha pro melhor aluno. A Anne acha que ela não é boa o suficiente para bolsa, então ela quer a medalha com todas as forças, mas quem acaba ganhando é o Gilbert, o que deixa ela um pouco frustrada, mas isso acaba rápido quando todo mundo começa a parabenizar ela porque ela ganhou a bolsa para Richmond. Ela se formou, linda, maravilhosa, e voltou para Green Gables, porém quando ela estava próxima para ir pro colégio, algo terrível acontece. Preparem o coração. O Matthew morre. Ele morre, ele tem um ataque cardíaco de um banco que tinha todo o dinheiro dele e faliu, e ele morre. Eu sei, é triste. Eu imagino quem leu o livro enquanto assistia a série deve ter ficado com muito medo que isso aparecesse, mas que bom que não apareceu. Depois dessa morte, tanto a Anne quanto a Marília, elas ficam arrasadas. A Marília, ela tá com um problema sério de visão. Ela não pode ler, não pode costurar, não pode bordar, não pode fazer nada que force a vista, ou a vista dela vai se deteriorar até ela ficar cega. E agora ela é uma mulher sozinha, ela não tem com quem ficar, com quem vai cuidar da parte da fazenda, né? Ela é uma mulher. Então ela tem uma decisão de vender Green Gables. E a Anne ouve isso. E ela não vai aceitar isso, aquele foi o primeiro lar dela, e ela não quer que vá embora. Elas discutem, a Marília fala, ela é sozinha, ela não pode fazer um monte de coisa. Então a Anne, ela tem uma decisão de abrir mão da bolsa que ela ganhou e da aula, porque assim ela ficaria em Green Gables. Ela poderia dar aula em Avonlea, porque assim ela ficaria em Green Gables todos os dias, ou se ela não conseguisse a vaga, ela iria para outra cidade mais próxima, mesmo ela passando toda semana nessa cidade, todos os fins, ela iria voltar. E as duas discutem porque a Marília, em partes, ela quer que a Anne fale isso, ela não quer ficar sozinha, mas em outras ela quer que a menina continue os estudos. Mas a Anne, vocês sabem, ela tem teimosa. Então ela acaba decidindo ficar em Avonlea. De início, ela não consegue a vaga de professora em Avonlea. Eu tenho que parar de falar em Avonlea, mas é tão gostoso falar Avonlea. Mas continuando, ela não consegue a vaga porque ela já foi dada ao Gilbert. Porém, como ele ficou sabendo o que estava acontecendo, ele deu a vaga pra Anne. E é um gesto que pra mim foi meio trouxa. Tipo, a menina odeia ele, ele vai fazer isso. Mas é história, né? E depois desse gesto tão grande, a Anne finalmente perdoa ele. E ela revela que, na verdade, ela queria já ter perdoado ele antes, no dia do lago. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vai assistir o vídeo de diferenças entre livro e série, que lá eu falo melhor sobre isso. Então, o livro termina com o Gilbert e a Anne finalmente fazendo as pazes, sendo amigos. E a Marília vendo isso acontecer. O Gilbert acompanha ela até aqui em Green Gables e eu acho engraçado que a Marília, ela não acredita no que ela tá vendo. Porque foram anos odiando o menino e ela fala: Anne, aquele lá é o Gilbert? É muito bonitinho. Mas acabou o livro aqui, lindo,
com o coração partido, sem o Matthew, e vamos para o próximo livro. Aqui a história, ela dá um pequeno salto de meses no livro, então a gente já vai começar com a Anne extremamente próxima de começar as aulas, e ela está extremamente nervosa. Nesse meio tempo, algumas pouquíssimas coisas aconteceram, como o novo morador de Avonlea, que eu esqueci de pesquisar o nome dele, que é o Sr. Harrison, e quando ele chegou, trouxe toda uma comoção para Avonlea, porque ele era um homem solteiro, que não tinha nenhuma mulher para cuidar da casa. É claro que para isso hoje, para nós, é completamente normal, mas na época era uma coisa horrível, porque a casa dele era suja, porque era ele que cuidava da casa. E ele também tinha um papagaio, que sempre xingava a Anne de ruivinha, sempre zoava o cabelo dela. E era assim, todo mundo odiava o papagaio, exceto o Sr. Harrison. Mas essa foi a mudança mais assustadora da Anne. Outra coisa que estava acontecendo também é que a Marília sempre estava visitando uma parente um pouco distante que estava doente e que tinha 2 filhos gêmeos. E como a gente sabe, a Anne, ela tem uma conexão um pouco forte com gêmeos, já que ela cuidou de gêmeos. Ela tem... eu não entendo exatamente porque ela tem essa conexão com gêmeos, mas ela tem. Só aceitamos. Como eu disse, as aulas estavam próximas e a Rachel, sendo a Rachel fofoqueira como é, ela já sabia todo mundo que ia ser da sala da Anne e ela tava falando quem poderia ser os problemas. Que com certeza era o Anthony Pye, que, gente, ele é um pai, logo ele é insuportável. É um pouco preconceito da série, eles julgam sempre a pessoa pelo sobrenome, mas no caso do Anthony, eles estão certos, porque o menino é encapetado. Pelo amor de Deus, o moleque insuportável. E a segunda criança que com certeza daria problema era o Paul Evening. A família dele era de Avonlea, mas o pai se mudou para os Estados Unidos e foi lá que a criança nasceu. Porém, a mãe dele morreu e aí o pai despachou a criança para a avó cuidar dele aqui em Avonlea. O que me pareceu, pelo que eu acompanhei na história, uma coisa completamente normal. A pessoa perder a mãe, perder a esposa e mandar os filhos para alguém cuidar. É um pouco ruim, horrível, bem sensível, mas é a época, gente. A gente tem que relevar por ser... Esse livro é de 1912, eu acho. Não tenho certeza de quando exatamente, mas as coisas... Um século atrás as coisas eram diferentes e a gente tem que aceitar isso. Uma das primeiras coisas que acontecem realmente na história é uma treta com o Sr. Harrison, por causa da vaca da Anne, porque ela tá entrando na plantação dele. Eles acabam tretando diversas vezes por causa dessa vaca, até que a Anne vende essa vaca, porém, ela vendeu a vaca errada. Ela vendeu a vaca do Sr. Harrison achando que era dela. Anne sendo Anne, né? Ela sempre faz essas merda. Mas isso acabou aproximando os dois. O Harrison acabou abrindo espaço pra Anne, viu que ela não era tão horrível quanto as pessoas que ele já vão ler e acabaram virando amigos. Quanto os alunos da Anne, é muito engraçado ver a primeira aula dela, que ela tá tremendo. Ela é uma professora de 17 anos. Aí você aí que faz pedagogia há 4 anos, ela é uma professora com 17 anos. Com 17 anos, gente, eu não sabia nada da vida, mas tudo bem. É engraçado ver o quanto ela tá nervosa, o quanto ela teme tudo, o quanto ela acha que tá fazendo alguma coisa errada. É muito bonitinho ver isso. E a gente vê os 2 alunos principais, que ela falou, que é o Anthony, que é um insuportável, e o Paul Evening, que, assim, numa troca de olhares, eles já viraram amigos. Ele era uma alma gêmea. Se você não sabe o que é isso, são pessoas que se conectam muito fácil com a Anne, ela chama de alma gêmea, depois muda o nome, mas isso é papo para outro livro. E logo ela percebe que o Paul, na verdade, tem muita coisa para ser um poeta. Ele é uma criança muito fofa, muito sensível. Ele é um pouco mais quieto, mas ele tem uma imaginação igual a da Anne quando criança. E isso faz eles se aproximarem muito rápido. A Anne virou uma professora querida muito rápido, menos do Anthony. O Anthony não gostava dela, mas ele era um pai, então a gente entende que ele era um pai. Tem que ser insuportável. Eu falo isso porque é muito engraçado que na história eles usam isso como desculpa, mas ele é um pai. Sempre a personalidade da pessoa está envolvida com o sobrenome. A gente vai acompanhando então o dia a dia da Anne e as conversas com a Marília sobre os gêmeos da prima dela. A prima dela tá cada vez mais doente, a gente percebe que ela não vai aguentar. E essas crianças, para onde vai? Eles têm outro parente por parte de pai, eu acho, não sei, que se ofereceu para ficar com essas crianças, mas ele teria que se casar antes para ter alguém para cuidar da criança. Gente, aceita o livro. Na época era normal, vamos abraçar o livro. Porém, isso vai demorar um pouco, né? Primeiro ele tem que achar uma noiva, e então a Anne faz com que faz, para que a Marília aceite os gêmeos em Green Gables. A Marília não quer, ela acha que vai ser caro, elas vão ter trabalho, mas a Anne, ela decidiu que quer,
e ela faz de tudo. Então ela fala que ela vai ajudar a cuidar, que mesmo ela odiando costurar, ela vai costurar as roupas das crianças e que a Marília não precisa forçar a vista em nada. A mulher morre, e então a Dora, que é a menininha extremamente fofa, e o David, que é um menino encapetado, se mudam para Green Gables. A Dora, gente, ela é aquela criança que some. Ela não tem nenhum atributo. É a criança fofinha que até mesmo a Anne fala que ela não fica muito marcada, que todo mundo acaba preferindo o David, mesmo ele sendo uma criança encapetada, agitada, várias vezes mal educada. Mas mesmo assim a Anne vai lá, tenta educar ele de todas as formas possíveis. A Marília também. É muito legal ela ver ela pagando com a língua algumas vezes, fazendo coisas que ela jurou nunca fazer. Ela nunca bateu nele, mas ela subornava bastante. E teve um momento bonitinho que a Anne falou, nossa, mas ele ainda era mais mal que eu. A Marília fala, não, você não era uma criança má. Você era uma criança que causava confusão, mas nunca foi má. Diferente do Dave. Mas a gente vai acompanhando. A gente tem até mesmo um capítulo sobre a Dora e o Dave aprontando quando eles deviam ir pra igreja e eles acabam desviando do caminho. Aqui eu acho que é o livro cômico do livro. Eles vão estar sempre presentes até o finalzinho. Eles acabaram sendo muito importantes para a história e é uma das coisas mais importantes que acontecem na história. Outra coisa também que acontece é que a Anne e o Gilbert, agora amigos, fundam uma associação de melhorias em Avonlea, que é para trazer coisas melhores. Algumas coisas são bem simples, tipo fazer o fulano deixar a vaca dele presa, ou pintar cerca, plantar árvores, ou pintar um salão comunitário, que acaba saindo muito errado. Mas é bem engraçado como essa associação de melhoria foi boa para Avonlea. No começo os mais velhos não gostaram, mas depois eles foram se acostumando. E aí, depois de tudo isso ser apresentado pra gente, alguns acontecimentos a mais, a gente vai seguindo a vida da Anne. É um livro com ela sendo professora, com ela cuidando dos gêmeos, com ela cuidando da associação, ela sendo amiga do Harry. Tem uma parte do livro que é meio parada. É um livro muito de cotidiano, não tem coisas astronômicas que acontecem. Isso é o estilo do livro. Não é uma leitura chata, embora seja parada em alguns momentos. Mas, então eu não vou contar todos os mínimos detalhes de tudo que acontece, só as coisas importantes. Mas uma coisa que eu gosto nesse livro é o quanto eles nos apresentam a Avonlea. No início da Anne de Green Gables, ela não falava muito, ela não tinha autonomia para andar por aí. E nesse livro ela tem. A gente conhece histórias antigas, como o Jardim de Hazel Grazel, acho que é assim que fala o nome dela, que é uma história bem bonitinha, bem triste, que elas encontraram esse jardim, um passeio que elas fizeram. Uma coisa que é extremamente importante para a história foi o dia que a Diana e a Anne acabaram errando o caminho para uma casa e se depararam com um lugarzinho pequeno, com uma casinha que parecia ser saída do Contos de Fada. E ali elas conhecem a Miss Lavender, que é uma solteirona, extremamente fora da caixinha. Ela não sai muito. A Anne se surpreende porque ela nunca ouviu falar da Miss Lavender, mas ali acaba formando uma amizade entre elas. Mais tarde, a Anne acaba descobrindo que a Miss Lavender já teve um noivo, que era ninguém mais, ninguém menos que o pai do Paul Evening. Quando a Anne conta sobre o garoto, a Miss Lavender acaba querendo muito conhecê-lo, já que eles terminaram o noivado de uma forma meio boba e ela sente que ela precisa conhecer a criança. E aí ela conhece a criança, eles ficam amigos e o Paul acaba contando sobre essa mulher extremamente bondosa que ele conheceu pro pai. O pai lê a carta, percebe quem é e vai até Avonlea para rever a Miss Lavender. Eles começam se reaproximando aos poucos e logo eles percebem que o sentimento ainda tá ali e que talvez eles devessem recuperar o tempo perdido. E então eles se casam. É muito fofo. É um casamento bem pequenininho, bem simples. Gilbert foi, eu não entendo porque ele foi. Esse acho que é um dos acontecimentos mais importantes da história, que vai prosseguir pelos livros. Mas fora isso, não tem muita coisa assim diferente. A Anne vai para vários lugares, ela conhece uma escritora, ela tá escrevendo suas próprias histórias, mas não tem coragem de mostrar para ninguém. A Anne passa 2 anos como professora, até que algo começa a incomodar ela não sabe muito bem o que é, mas o Gilbert tá indo para Richmond, ele trabalhou por 2 anos, já tem um dinheiro guardado
para ser médico, a gente já sabe que ele quer ser médico. E no próximo ano ele não vai estar em Avonlea. Isso mexe um pouco com a Anne. E outra coisa é que ela vai falar com a Diana e a encontra sendo pedida em casamento. E ela percebe o que a incomoda tanto, é a falta de mudança. Todos estão mudando, menos ela. Ela tá presa ali. Ela não se arrepende da decisão de ficar em Green Gables, mas algo tá faltando, algo precisa mudar pra ela. E vai mudar. A gente tem mais uma morte pra série. Ela já tinha sido apresentada em alguns capítulos, que é o marido da Rachel. Ele, em vários momentos, a história conta que ele tá ficando mal, até que ele fica acamado. E ele diz pra Rachel que ela era a melhor esposa que ele poderia ter. É uma cena muito bonita. E ele morre. A casa dela já tá hipotecada, ela não vai poder continuar morando ali. E ela vai ter que morar na casa de um dos filhos e deixar a Avonlea. Mas não é a única opção que ela tem. A Marília, vendo isso como uma oportunidade, ela chama a Rachel pra morar em Green Gables, já que assim ela teria ajuda tanto com os gêmeos quanto com a casa e poderia assim deixar a Anne ir pra Richmond, já que ela havia percebido como a Anne estava se sentindo. Ela não queria ser o motivo para continuar aprendendo ainda. Então a Rachel se muda. É muito engraçado que tem um burburinho, tem uma aposta rolando, quanto tempo as duas mulheres vão conseguir conviver juntas. Mas eles pagam a língua, tá, gente? A convivência delas é muito boa. Elas conseguem se virar na mesma casa. E a Anne tem essa possibilidade agora de ir pra Richmond. Ela vai no mesmo ano com o Gilbert e ela fala de algo que ela já falou no primeiro livro, que é sobre a curva na estrada. Ela diz que a vida dela é como um caminho reto até que surge uma curva e ela não sabe o que vem depois. É uma coisa muito bonitinha que ela fala. E o livro termina com essa promessa dela tá indo pra faculdade junto com o Gilbert, com o Charlie, que eu não lembro o sobrenome, desculpa. Ela também descobre que a Prissy, amiga dela da Queens, vai também. E é isso, como eu disse, é um livro um pouco mais parado, mas isso não o torna chato ou ruim, é apenas o estilo dele. O próximo livro é Anne da Ilha, que vai contar a história dela, obviamente, em Richmond, e é onde tem todo o envolvimento romântico. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, que provavelmente vai sair em dezembro, já se inscreve aqui no canal, me ajuda bastante, e vocês vão ser avisados quando eu lançar esse vídeo. Se você já leu Anne de Avonlea e acha que eu esqueci algum detalhe importante, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E se você não leu e tem alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou tentar fazer o máximo para responder vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, me ajuda bastante. Vai conhecer minhas histórias no Wattpad, eu aposto que você vai gostar delas. E vai me seguir no Instagram, eu tô tentando postar com mais frequência, estou quase conseguindo. E até o próximo vídeo, tchau!